boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa, casa amiga, casa que nos recebe sempre de braços abertos, que está sempre pronta a nos ajudar. Depois de uma belíssima apresentação de um Pai Nosso, uma voz tão gostosa como esse, já nos começa a nos ligar com o plano superior. Hoje nós vamos falar, queridos amigos, a respeito do grão de mostarda. Muito já foi falado, muito já foi comentado a respeito desse assunto, a respeito dessa parábola do grão de mostarda. Mas aqui nós vamos tentar falar de uma forma diferente, de uma forma que vocês muitas vezes não escutaram e que nós possamos aprender juntos novamente. Em uma parábola, Jesus afirma que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, queridos amigos. Aí já Jesus nos começa a orientar a cada um de nós, mediante a esse tamanho grão de mostarda. O grão de mostarda é considerado as menores das sementes. Apesar de ser a menor das sementes, ela quando eclode, quando nasce, é capaz de produzir uma das maiores árvores. Há dois tipos de mostarda. A qual eu estou falando é aquela do tempero, queridos amigos. A semente é miudinha, ela é usada também para fazer o toque na orelha. Os acupunturistas usam o grãozinho de mostarda, ela é bem durinha, então ela é bem minúscula, é o tamanho de uma cabeça de alfinete. E isso daí nos traz um simbolismo, vem nos chamar a atenção mediante as pequenas coisas que acontecem ao nosso redor. Tudo aquilo que acontece, que vem em nossa vida, tem uma semente, tem um início. E é isso que esta parábola de hoje quer nos orientar, quer nos chamar a atenção, para cada um de nós começar a prestar atenção nas coisas íntimas, nas coisas pequeninas, nas coisas que dependem de nós para agigantar-se. E mediante a isso, a espiritualidade convida cada um de nós a fazer esta reflexão, a fazer essa viagem interior para prestar atenção naquilo que sucede e que acontece em nossa vida. Raramente as pessoas pensam a esse respeito, em prestar atenção nas pequenas coisas da nossa vida. Por que, queridos amigos, muitos acham que as coisas pequenas não têm importância? Ah, mas eu fiz isso, e isso é muito pequeno, é um pecadinho. E para a espiritualidade, para a nossa consciência, não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Tudo é erro. Mas esse ínfimo, essa coisa pequenina, quer nos orientar que tudo tem início através de um simples ato, de um simples início. E que nós devemos ser vigilantes em todas as ocasiões da nossa vida. Foi por isso que Jesus lançou aquela frase: orai e vigiai. Orai para que você possa buscar sempre forças no plano espiritual. E vigiai vossos pensamentos, atos e atitudes para não cair em tentação. Todo o mal que nós
ocasionamos, teve início numa pequena semente, numa coisa ínfima. E nós pensamos, através dessa coisa pequena, por algum tempo. E quando isso começar a brotar em cada um de nós devemos, de imediato, começar a vigiar, começar a orar e extirpar esse pensamento, anular esse pensamento de todas as formas. Foi por isso que naquela parábola, quando Jesus orienta a cada um de nós, se seu olho te conduz ao erro, segue-o. Se sua mão direita está fazendo você errar, arranque sua mão. Jesus não está falando no padrão físico, para a gente cegar os nossos olhos e nem cortar a nossa mão fora. Jesus está orientando a cada um de nós para aquilo que está nos desvirtuando, nos desviando do caminho, seja anulado, seja dissipado mediante a cada um de nós. A espiritualidade sabe, através do livro dos Espíritos, onde há aquela pergunta: aonde está escrita as leis de Deus? E a resposta é breve: na consciência. A consciência é capaz de nos direcionar o pensamento, sabendo o que é certo, o que é errado. Então, cada um de nós deve sempre lançar mão da sua consciência, que é o nosso guia, para que nós possamos fazer um bom uso do nosso pensamento e das nossas atitudes. Todos nós sabemos, que nós, através da nossa altura espiritual, nós não vamos querer fazer milagres, não vamos fazer coisas miraculosas, mas nós temos que nos preocupar com cada ato que a gente comete. Porque como que a gente quer fazer uma coisa miraculosa se a gente é incapaz de fazer um gesto de bondade, um gesto de gentileza? Toda coisa grandiosa se ocasionou com uma ação, com um gesto, com um pensamento. E é mediante a esse pensamento que nós podemos conduzir. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Que nós acrescentamos em cada um do nosso espírito coisas boas. Que nós tenhamos os nossos momentos de leitura, momento de edificação, momento prazeroso de alimentar o nosso espírito, porque não só de pão e água viverá o homem. É necessário que nós também alimentemos o espírito que reside dentro de cada um de nós. E como alimentar esse espírito? Com conversas edificantes, com momentos como esses, com leituras, com conhecer a ti mesmo. Dedique um tempo da sua vida para se conhecer. Dedique um tempo da sua vida para conhecer a leitura, os conhecimentos, tudo aquilo que vem e tudo aquilo que nos faz bem. Porque nós temos essa necessidade. E aí necessita cuidados, paciência, orientação, força de vontade para vencermos tudo isso. Diz um amigo que vem palestrar aqui que a depressão um dia bateu a sua porta. E ele abriu a porta como uma pessoa educada, falou: pois não, dona depressão, a senhora quer entrar? Fique à vontade. Olha, a senhora senta aí no sofá, porque eu estou cuidando de várias coisas aqui, eu não tenho tempo de conversar com a senhora agora, porque depressão adora um sofá.
a senhora fica aí, daqui a pouquinho eu volto, fiz um cafezinho para você e te dou atenção. Mas eu estou com muita coisa para fazer. Ele foi para lá, ele foi para cá, de repente ele dava um oizinho para a depressão, e ela continuava sentada. Passou um tempo, ele foi lá, serviu café a ela. Depois de um tempo a depressão desistiu, foi embora. Porque a depressão, ela quer que a gente faça companhia para ela. E quando a gente está direcionado para o bem, quando a gente está com a nossa mente ocupada, direcionada no amor de Jesus, ela muito difícil nos pega. Ela vem, nos visita, dá um tempinho, mas a gente não dá muita atenção para ela, ela vai embora. E assim foi essa maneira que ele trouxe para nos ilustrar os cuidados que nós temos que ter mediante as depressões. Muitas vezes falta uma química no cérebro que deve ser auxiliada através dos medicamentos. Depressão não é brincadeira e nem é frescura. É um estado doentio que o ser humano encontra. Mas nós temos que estar vigilantes com a semente do bem. Porque estando vigilante, à medida que aparecem os primeiros sintomas, nós vamos dissipando, nós vamos trabalhando, não vamos deixar acumular. Vamos dar tempo para cada um de nós. Nós não somos máquinas. Nós temos que ter os nossos momentos sociais, religiosos, de família, porque assim Jesus o quis. Viver em sociedade. Muitos dizem em vão, viver é muito fácil, o duro é conviver. Porque cada um tem uma cabeça. Se nós estamos vivendo em sociedade, nós temos que aprender a aceitar aquilo do outro. E o outro também aceitar as nossas, porque ninguém aqui é perfeito. Somos anjos de uma asa só, como diz um amigo, que para alçar voo, muitas vezes, precisamos nos abraçar uns aos outros, para que a asa da direita bata e a da esquerda do outro também bata, para alçar grandes voos. Sozinhos, muitas vezes, não conseguimos muita coisa. Por isso que estamos convivendo, para aprender a relacionar, a equilibrar, a harmonizar tudo que está ao nosso redor, queridos amigos. Hoje eu trago essas sementes para cada um de vocês. A semente da paz, da humildade, do amor, da compreensão. E estamos jogando para que cada um de vocês, cada um dos solos do coração de vocês, porque o maior templo de Jesus, de Deus, é o nosso íntimo. Quando Jesus falava com os seus apóstolos, se derrubarem esse templo, em 3 dias ele estará de pé. Ele não estava falando do templo físico, e sim do templo do seu espírito. Em 3 dias ele ressurgiu em espírito. E nós, que somos seres imortais, em aprendizado, por que querer fazer coisas tão grandiosas, quando nós temos que nos ater e atentar a pequenos gestos de carinho? Comece os seus gestos. Um sorriso, um emprestar de ouvido a quem está passando por dificuldade, um aperto de mão, uns olhos nos olhos, um carinho, é um gesto de carinho.
Por isso, queridos amigos, a espiritualidade nos convida a todo momento. Vamos seguir adiante no rumo do aprendizado, da vida, do amor. Porque Deus tem todo o tempo possível. A pressa é nossa. Vamos nos ater aos nossos gestos, ao orar e vigiar a todo momento, para que cada um de nós não caia em tentação. Então, queridos amigos, para a gente encerrar, a semente da mostarda constitui o pensamento, a palavra, o gesto. Muitos falam em humildade, mas não revelam um gesto de obediência. Contudo, jamais realizaremos bondade em si se não começar a ser justos nas ocasiões mais simples e singelas. Alguma coisa há de ser feita. Antes de ser edificada uma grande obra, extrai facilmente a mensagem de Jesus que o reino de Deus está dentro de cada um de nós e deve ser iniciado dentro de nós. Portanto, é no nosso íntimo, é no nosso interior que fazem as maiorias das revelações. A maior floresta do mundo começou de sementes minúsculas, mesmo se dá com o ser humano. Se ele se permitir pequenos pensamentos infelizes e gestos indignos, teremos encontro marcado com a infelicidade. Entretanto, se nós decidirmos cuidar das pequeninas coisas, prestar atenção no que pensa, diz e faz no nosso cotidiano, se nós cuidarmos das pequenas coisas no seu íntimo, muita coisa irá mudar dentro de cada um de nós. Porque Jesus irá começar a fazer morada dentro dos nossos corações e dentro do nosso templo, que é o nosso corpo. Um forte abraço, queridos amigos, muita paz e muita saúde. Que a espiritualidade presente aqui, desde muito, muito tempo antes de vocês chegarem, já prepararam esse ambiente para vocês. E vocês estão sendo cuidados, queridos amigos, desde o momento que vocês adentraram esta casa. Muitos abraçam, outros transmitem passes, outros com um sorriso nos lábios, dizendo: que bom que você veio, seja bem-vindo, fiquei feliz por você estar aqui. Há alguns outros que falam: vá, meu irmão, vá, minha irmã, siga adiante na sua luta, eu estou com você. E a espiritualidade é assim. A vontade de Deus é que cada um de nós seja feliz. Busque a felicidade em todos os momentos da nossa vida. Deus não quer que cada um de nós sejamos infelizes. Deus nos quer felizes. E esta é a vontade de Deus. Muita paz e muita luz. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa abraçar o coração de cada um de vocês e fazer morada no íntimo de cada um de vocês. Para quem não deu para vir, levem o nosso abraço, levem a nossa mensagem, as nossas sementes de carinho, de respeito e dedicação. Até uma próxima, meus amigos.